a gente vai falar, agora sim, vamos falar do Corinthians, né? Silvestre, amanhã tem jogo do Timão e você vai revelar pra gente se o Ramon vai colocar força máxima. Claro que vai, né? Preparou o time justamente para esse momento. O jogo é amanhã contra a Universidade Central da Venezuela. Tendência de que seja o mesmo time que ganhou do Santos pelo Campeonato Paulista, essa escalação, com o Hugo jogando na lateral esquerda. O Pedro Raul, o atacante, foi cortado porque está sendo negociado com o Ceará, ele que perdeu alguns gols no clássico contra a Portuguesa no Pacaembu, agora outro dia, no final de semana. E se juntam à delegação do Corinthians jogadores que estavam lá na Venezuela, em Caracas, jogando pela Seleção Brasileira Sub-20, caso do Bidon, que é um belo jogador de meio campo, que estava como titular no ano passado. Não sei se ele vai iniciar esse jogo de amanhã como titular, mas ele se junta à delegação. E também o terceiro goleiro do Corinthians, o Longo, que também estava com a seleção brasileira. E é isso, o Corinthians deve jogar com a força máxima, vai jogar com a força máxima nesse esquema de 4-4-2 contra um adversário novato em Libertadores, muito antigo lá do futebol venezuelano. Tem um estádio para 24 mil pessoas, não sei se vai estar lotado, mas os caras tecnicamente são bem inferiores ao Corinthians, mas estão disputando a Libertadores pela primeira vez, estão muito motivados. O Corinthians tenta trazer de lá um bom resultado e o erro não está convidado, porque é mata-mata a segunda fase de pré-Libertadores. Avançando, tem mais um mata-mata para o Corinthians, para depois entrar na fase de grupos e o Corinthians tentar brigar pelo bicampeonato. Tem que ganhar esse jogo, certo? Teoricamente sim, mas se traz um empate de lá, resolve aqui na Neoquímica depois. Tá bom. O Garrafa já vai comentar isso daí, mas antes eu preciso dar... Fala, agora o Garrafa quer comentar. Comenta aí. Não, então, é assim, se você pegar, né, o planejamento lá do dia 1º de janeiro do Corinthians, e você for observar, vamos supor que tivesse escrito lá, classificado por antecipação no Campeonato Paulista, possibilidade de ser a melhor campanha do Campeonato Estadual, chegar com força máxima e sem jogadores lesionados para a estreia na pré-Libertadores. Tirando o Gustavo Henrique, que ainda não está recuperado, mas vai jogar o Tchoca, né? Vai jogar o Tchoca, que está bem pra caramba. Ou seja, o Corinthians atingiu todos os objetivos. Tudo isso praticamente aconteceu, exceção ao Gustavo Henrique, e aí vem esse garoto Tchoca, que para mim já devia estar entre os titulares. Tchoca. O Pedro Tchoca. Tchoca, né? É o rolo, laser. Acho que está fazendo muito bem o Ramon de colocá-lo entre os titulares. O Corinthians chega com o que tem de melhor. Deu tudo muito certo, Michele. Sabe assim? Sei. Parabéns. Eu não tenho filho, mas vamos supor, seu filho fez tudo bem. Hoje você pode dormir até mais tarde. Você não tem que você, conheça, né? Não tenho, não. Nunca se sabe. Nunca se sabe. A Michele já querendo arrumar confusão. Pelo país todo aí. Querendo encher meu salário. Para, Michele. Vamos voltar aqui. O Corinthians, ou seja, fez a lição de casa. Vai chegar da melhor maneira possível. Olha, para Libertadores eu não sei se é candidato, mas pro Campeonato Paulista eu acho que pintou campeão. Não, o Corinthians vai brigar por coisas grandes, mantendo esse parâmetro do campeonato. É muito difícil. E aí, fosse eu, Ramon, a continuidade do meu planejamento era o seguinte em relação a esse primeiro jogo. Vai pegar uma equipe modesta da Venezuela, vai com força máxima, com o reforço do Bidon, que é um baita reforço, é questão de tempo o Bidon voltar para a condição de titular. O Corinthians faz uma vitória lá para ter ainda um pouco mais de tranquilidade no jogo da volta e poder olhar para o Campeonato Paulista. Desculpa. O que foi, Silvestre? Não, esse negócio de tem que tomar cuidado com esses times modestos. Lembra do Tolima? Esses times, o Guarani do Paraguai... Sabe essas coisas? Tem que tomar cuidado com essas equipes. Não zica, Michele. Não. Agora eu tô lá no Corinthians, eu quero paz e tranquilidade lá. Eu só tô pra alertando. Cima, Coringão. Eu tô sendo amiga, eu tô alertando. Tem que ir amanhã, muito focado. Amanhã não estou no programa, só volto na quinta. Segura aí. Só volto na quinta-feira. O que ele falou? Só volto na quinta. Vamos focar aqui, ô Silvestre. Como é que eu te aguento, cara? Como é que te aguento? Como é que eu te amo. Eu amo esse cara. É o seguinte, amanhã não estou no programa. E já vou adiantar aqui, o Corinthians ganha a partida nessa quarta-feira na estreia da pré-Libertadores. Universidade Central, ganha? O Corinthians ganha lá. Acho que o Corinthians ganha lá também. 2-0 Corinthians. 2-0. É com a Tchoca? Com o Tchoca na zaga. O Tchoca tá na zaga de quem? Ai, Michele, acorda. O que tá acontecendo com vocês dois hoje? Pera, é o Corinthians? O Tchoca é zagueiro do Corinthians. Mas quando chegou o Tchoca? Ele é um menino da base. Estava emprestado no Ceará. Estava emprestado pro Ceará, que voltou, o Ramon aprovou no início do ano. Não, ele já vem jogando, ele já vem jogando. Eu nunca ouvi falar. O pessoal tá falando Pedro. Tchoca passa pro lá, Tchoca pega pra lá, Tchoca toca pra lá. Tchoca na Tchoca. 21 anos, que apelido? Eu quero entender por causa do... É nome? Não, né? É um apelido.
Pode ser sobrenome. Eu Meu não sei, sobrenome é sinceramente, Garrafa. Eu não sei se é. Eu quero saber, sobrenome ou Silver, apelido. descobre isso aí, poxa. Gente, o que tá acontecendo com vocês dois? Não, é cada coisa. Eu voltei de férias faz pouco tempo. Minha Não, cabeça mas ainda tá... Tô precisando de aqui. magnésio também. Diretor, eu tô aqui. À sua Olha, disposição, diretor. Aliás, ele tá quietinho hoje, né? Será que eu Pifou. acho que tá Não tá desligado, quietinho, não. meu. Acho que pifou. Zé Paz, volta aqui rapidinho com a gente, só para explicar uma coisa. O que você tá fazendo aí na Federação Paulista? Deixaram você entrar ou você tá aí do lado de fora ainda, E agora, Zé? Sheik? Ô, Benja, cenários completamente diferentes. Passado já foi, o Corinthians hoje muito mais preparado e com um elenco também capacitado, treinador que também entende um pouco de Libertadores. Então, o torcedor corintiano não tem a temer. E os atletas é acreditar no trabalho do Ramon. Eu acredito muito no trabalho do Ramon. Acho o Ramon muito, muito competente. Eu não gosto do trabalho dele. Eu adoro o trabalho Eu dele. não. Acho que o Augusto acertou muito na manutenção da comissão técnica, assim como muitos atletas também. E tenho certeza que dentro do Corinthians esse ano o Ramon vai ganhar um título. Não, eu também acho. O Campeonato tu não gosta Paulista do vai. trabalho dele? Como é? Não, mas eu acho que o Campeonato Paulista, o trabalho dele, do Ramon Dias, eu não acho um trabalho espetacular. Mas Os ele números. pegou o Corinthians ano Ele passado pegou numa o Corinthians, situação sim, aí foi- completamente... Então, Mas recebeu grandes pegou, reforços. aí né? E tem recebeu. méritos inegáveis. Né? Então, é isso que eu vou Mas falar. é outro Recebeu, elenco, né? recebeu outro grandes contratações, tá? E nos que jogos. fez valer. Então, aí no jogo contra o Flamengo, que era para ganhar a Copa do Brasil, com um jogador a mais o jogo inteiro que o Bruno Henrique foi expulso, o Corinthians não fez nada. Quanto ao Racing da Sul-Americana, o Corinthians não fez nada. Nos clássicos, poucos clássicos o Corinthians ganhou. O Santos foi bem. Ele ganhou dois. O do Palmeiras ano passado no Brasileiro, que foi no início da arrancada, e agora. E agora? contra o Agora, Santos, quando com o São Neymar. Paulo no Morumbi não viu a cor da bola. Quando o Palmeiras foi jogar igual o time pequeno. Os números são números. Agora, ele escapar do rebaixamento é uma coisa. Ganhar título é Engraçado, você outra. defendeu o Luxemburgo no Real Madrid pelos números que ele tinha. E você não usa o mesmo critério para falar do Ramon Dias. Não, é porque dá pra você... comparar, Não, Ah, é como não? Vocês diferente. estão falando a respeito de números. eu sei, mas no caso, você Os usou... números são comparar, frios. Não, peraí, você usou o termo que o Pra fatos Luxemburgo... existe argumento. Você usou o termo que o Vanderlei foi um fiasco no Real porque Madrid. não convenceu. com aqueles não, padrão, não convenceu. foi isso. Ficou um ano no Real Madrid. O problema do Vanderlei no Real Madrid foi a vaidade dele. Também. Ele mesmo já se arrependeu e falou assim... E com o Paulo hoje- Campos, o auxiliar dele, falou bobagem. Ele falou, também, olha, enfim. hoje eu jamais teria feito o que eu fiz lá, quando o presidente lá, o Florentino Pérez, pô, ele falou, hoje eu iria almoçar com ele e tal, quando eu tirei o Ronaldo e tal. Não, lá ele me encheu o peito. E não foi um fiasco. Como eu também não falei que o trabalho do Ramon Dias é um fiasco. Eu não falei. É um bom trabalho. Ele veio para tirar o Corinthians do rebaixamento e tirou. E era o maior desespero do torcedor. E Não, só que Não, não é que depois... ele veio para tirar o Corinthians do Ele desespero resolveu e o tirou. problema. Não, mas não é que ele veio para tirar o Corinthians do desespero e tirou. Ele veio, tirou o Corinthians do rebaixamento e colocou numa Libertadores da América. Sim, colocou numa Numa campanha Libertadores. com 9 vitórias consecutivas dentro do Brasileiro, que ninguém acreditava. Sim, e, quando porra, pegou- bicho. e no jogo que era para ganhar título, o Corinthians Mas, ô, simplesmente Benja, Mas ele tava- o futebol não é um Benja, miojo que em 3 minutos tá desapareceu pronto, em velho. campo. Mas muita Desapareceu. coisa para um time capenga que estava prestes a ser rebaixado. Deixa eu te falar, Pelo amor de cara. Deixa eu Deus. te falar, o time era Na capenga e competição estava ali. para ser rebaixado. Quando foi? Eu falei, por exemplo, eu apostei, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar do Flamengo. O Flamengo estava num momento ruim, aí tinha mandado o Tite embora naquele intervalo, já viu o Felipe Luiz. E o Corinthians estava num momento muito melhor que o Flamengo. Muito melhor. Não, muito naquele jogo. Tava- não, tava não, no muito, jogo não. muito, Mas no momento estava. Na semana O teve Flamengo vinha de uma demissão do Tite. É porque o time estava mal, a torcida Pô, mas, pegando no ô, Benja, pé. no futebol e a rapaziada que jogou sabe, pô, a saída de um treinador e um jogo seguinte com um cara novo chegando e principalmente com um perfil que tem o Felipe, que Um estava jogador ali- a mais desde os Mas ali, 20 mas eu minutos acho que do ele erra, primeiro sabe onde? tempo. Ele escalou aquele Héctor Hernandes, que praticamente não tinha Maracanã. jogado. Ele coloca o cara como titular e aquele menino lá, o Rian, o meio-campista também, para começar o jogo. Nesse ponto, ele errou e errou feio, ele merece crítica, mas eu acho que não dá para atribuir toda a culpa e responsabilidade de falar o fiasco da eliminação, a perda do título foi por causa dele. Não foi. Não, e ali ele Mas ainda eu estava não brigando usei- por outros feitos. eu não né? Ali usei- ele ainda estava preocupado em... Eu não usei o termo, não falei que o Ramon Dias é um fiasco no Corinthians. Falei que se eu trocaria o treinador fácil pro Brasileirão. Eu trocaria. Você tiraria o Ramon do Eu Corinthians? tiraria. Pro Brasileirão, sim.
Ah, tá doido. Só uma pergunta, a mesma que No você cenário, fez se o pro Corinthians Cicinho. ganhar Quem o você Paulista. traria? Cara, eu traria a primeira opção, eu traria o Luiz Castro, o português, foi treinador do Botafogo. Eu acho que o Corinthians Muito tem. bom mesmo. Eu acho que o Corinthians tem time. Eu queria ver o Luiz Castro. E um outro cara que. Tudo bem, os caras estão tirando sal de mim, pode tirar. E eu traria um outro holandês aí. Eu traria o Sidorf. Não fala isso de novo, Não velho. tem problema. Não. Não tem problema, vocês podem falar o que for. Mas ganhou o que? O Sidorf pra fazer experiência no Corinthians, E o Benja. Ramon Dias ganhou o quê? Benja, é técnico de futebol. O Sidorf ainda não mas é um cara pronto, O Benja. Você tá Ramon louco, Dias, mano. o Felipe Luiz também tá aí fazendo um bom Benja, trabalho. É outro contexto, Que outro cara. contexto? É outro O contexto. Felipe- O Felipe Luiz estava no Flamengo, ele já trabalhou, ele já era jogador, ele esteve ao O lado da Felipe- comissão técnica do Flamengo aprendendo, e- ele recebeu uma oportunidade, foi O- praticamente um Carille. o- Agora, desculpa, pegar um cara que pode ser Não, mas campeão eu falei paulista que a minha primeira e tirar opção- para colocar um outro técnico? A minha primeira opção é o Luiz Castro. Mas fácil. Fácil. Eu acho que, na minha opinião, é muito time. Ele só vai ser um salário igual ao do Memphis, né? Ué. O salário vai ser igual ao do É uma Memphis. probabilidade. Ué. Vale Hã? a pena, Benja, não vale a pena. Ah, Você vai gastar 3 milhões, 4 milhões num técnico, vale muito mais a pena você contratar um outro Memphis para dentro de campo Vamos do que esperar, investir num técnico. vamos esperar o final do ano. Se o Ramon Dias ganhar um monte de título, eu vou falar você tinha razão. Se o Ramon Dias não ganhar nenhum título, eu vou falar eu tinha razão. O Benja só um Porque campo- esse time que está o Corinthians agora, uma coisa é você pegar um time do Corinthians sem expectativa nenhuma, que é para escapar de um rebaixamento. Com a torcida do Corinthians abraçando do jeito que abraçou, porque a torcida do Corinthians, para mim, fez toda a diferença no passado, toda a diferença no passado. Apoiou demais. A outra coisa é você pegar um time do Corinthians que agora precisa ser campeão. É um time caro, investiu. Se o Corinthians for campeão paulista, ainda assim você trocaria a comissão técnica? Eu falei isso para ele. O Corinthians, para mim, será o campeão paulista. Sim. Será? E mesmo assim você trocaria. Eu- Dá a volta olímpica e troca. Eu traria esse Luiz Castro para mim, mas não pensaria duas vezes. Eu acho ele mais treinador que o Ramon Dias. Trocaria? Eu acho que não. Não, mas você criticou o Flamengo quando o Dorival foi campeão da Copa do Brasil e a diretoria do Flamengo optou em trocá-lo. Não, Nossa, Copa do o Mano Brasil tá te engolindo e hoje. Libertadores. As duas Rapaz. coisas. Ele quer Libertadores e Copa do Pera- Brasil e vê o Pera- Pera Isso só um aí é um minuto. Gabriel Vitor problema. Pereira. Não, mas só um minuto. O cara tinha o melhor time do Brasil, o cara ganhou a Libertadores, o E a cara Copa do ganhou Brasil. Copa do Brasil. Ganhar o Campeonato Paulista hoje com o Corinthians não é nenhum... Ué, mas para um time que está Uau! desde 2019 sem ganhar nada, Não, o Paulista é um está, baita título. está Claro que desde 2019 sem ganhar nada, tudo bem. Agora, olha a realidade do Corinthians hoje. Vai encher. O Corinthians não ganhar o Paulista hoje, que o Palmeiras está morto. São Paulo mais ou menos. O Santos trouxe o Neymar agora, está tentando fazer alguma coisa. Pô, se o Corinthians não ganhar também com esse time aí... Hã? Tem- Corinthians divulgou uma importante informação sobre a Neoquímica Arena e quem traz os detalhes para a gente é o Silvestre. O que aconteceu, Silvestre? Ampliada a Neoquímica. O Corinthians conseguiu arrumar mais 1.060 lugares. São 1.060 cadeirinhas novas ali. Basicamente, a maioria nos camarotes. Deram uma remanejada. Mas você aguenta a estrutura? Não, aguenta, lógico que aguenta. Teve todo um acompanhamento de segurança, de planejamento. Encaixaram mais alguns espaços ali, muitos deles nos camarotes. Então a Neoquímica, aliás, que teve recorde de público em jogos do Corinthians quebrado no Clássico contra o Santos com aproximadamente 48 mil pessoas. Lembrando que na Copa do Mundo o estádio tinha capacidade para mais de 70 mil por conta das arquibancadas móveis atrás dos 2 gols. Então é 1.060, é isso? 1.060 lugares a mais. Pode parecer pouco, mas são 1.060 lugares a mais. Então, a Neoquímica agora para praticamente 49 mil pessoas. Lembrando que promessa de campanha do Augusto Melo, presidente. Cumpriu. Não. Era retirar as cadeiras do setor sul e transformar o setor sul parecido ao do setor norte, onde estão as organizadas. Então, do lado oposto, ele ainda não conseguiu tirar os assentos para ficar no concreto, para caber mais 4 mil pessoas, aumentar ainda mais a capacidade e deixar o caldeirão ainda mais fervendo, porque existe uma burocracia, uma questão de laudo, o Corinthians está batalhando para conseguir essa liberação. A expectativa é para que ainda nesse ano, ao menos, o Corinthians consiga aumentar a capacidade para 53, 54 mil pessoas. Ele só não tentou fazer isso antes porque teve aquele evento do futebol americano, do futebol americano, então não dava para tirar as cadeiras e tal. Então atrasou um pouquinho esse movimento de promessa de campanha. Então a Neoquímica para quase 50 mil pessoas, agora 49, e pode até o final do ano chegar a 53, 54 mil lugares. Se chegar a 60, lota. A torcida corintiana é maluca. Não tem como.
né? O que não falta é corintiano espalhado por aí. Se chegar a 60 né? ainda vai faltar, né? Então, nos anos Entendeu? 70, o Vicente Matheus queria fazer o Vicentão lá no mesmo terreno, Agora, lançou pedra eu fundamental. entendo- Era um estádio para 200 mil pessoas que nunca saiu no Mas do eu papel. entendo que a gente não pode abrir mão de conforto e segurança. É, isso aí. Não adianta você querer fazer um estádio moderno e, de repente, você não ter fluxo para chegar no estádio, você não ter condição de dar segurança para esse torcedor. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. A questão de aumentar mais 1.000, mais 3.000, você pôr mais 20 mil, mais 30 mil, você colocar outra arena do lado, vai lotar. Não tem conversa. Agora tem que dar condição para o torcedor que for ao Está a estádio. classificação bem complicada do Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians já fez um jogo adiantado contra o Novo Horizontino, então na rodada de número 11 eles não estarão em campo. O Corinthians já pensando em Libertadores. Nesse grupo A, o Timão lidera com 26 pontos, seguido pelo Mirassol com 16, que ainda tem uma definição junto com o Botafogo, que deu uma reagida. Lembrando que o Botafogo e o Mirassol são os próximos adversários do Palmeiras no campeonato. Só isso, não é? Inter de Limeira brigando ali sério contra o rebaixamento. Então, esse grupo tá bem encaminhado. Definido não, definido não pode ser a palavra usada. Agora, a gente vai para o grupo B para mostrar que aqui tá tudo muito mais parecido. Olha muita informação aqui no Jogo Aberto. Agora sim é que a gente quer. Santos, líder com 12 pontos. Valeu muito a vitória de 3-1 para cima do Água Santa. Aí Guarani, Bragantino e Portuguesa tem 11 pontos. Embolado, hein? Tá todo mundo, literalmente todo mundo na briga. E realmente, olha, não dá para dizer nada, hein? Não dá. O Bragantino uma decepçãozinha nesse Tem Campeonato 2 jogos, Paulista. com certeza, mas tem 2 jogos ainda e aquela frase clichê, tudo pode acontecer. Esse aí não dá para cravar nada. Vamos para o grupo C, aí já está definido, só não sabemos quem será o primeiro colocado. Por enquanto, São Paulo com 16 pontos, Novo Horizontino com 15, Novo Horizontino não joga na rodada e o São Paulo enfrenta a Ponte Preta, concorrente diretaça do Palmeiras, na briga por uma vaga na próxima fase do Paulistão. O São Paulo vai ter que administrar essa situação porque joga com a Ponte em casa e finaliza a primeira fase diante do São Bernardo, que é a grande surpresa do Paulistão. Então, Renata, o Novo Horizontino pode chegar no máximo 18, porque só tem mais um jogo para realizar. O São Paulo, como a gente falou, não pode relaxar nesses 2 próximos confrontos, porque precisa terminar em primeiro para decidir na sua casa. E esses jogos do São Paulo vão interferir diretamente no grupo do Palmeiras. Olha que reta final fantástica. E a Ponte vai jogar com o Bragantino a última rodada. O Bragantino precisando, a Ponte precisando, vai ser um desespero. Noroeste e Água Santa ainda na briga contra o rebaixamento. Agora, o grupo D, eu falei que a grande surpresa é o São Bernardo, do campeonato até agora. Mas talvez a grande surpresa seja o Palmeiras ser o terceiro colocado. O Palmeiras ainda precisando de outros resultados, além dos próprios, para poder se classificar e seguir na competição. Já que o São Bernardo tem 22 pontos, vai jogar com a Portuguesa nessa rodada, e a Ponte Preta, adversária do São Paulo, tem 19, Palmeiras 17, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras ainda pode ser até líder do grupo, se vencer os seus 2 jogos, né, e contar com tropeços, mas é muito difícil até pelas campanhas que São Bernardo e Ponte estão fazendo. Embora as 2 equipes enfrentem aí o São Paulo no meio do caminho nesses 2 jogos. Todo mundo tem 10 jogos, todo mundo tem 2 jogos a realizar e o Palmeiras vai ter que fazer a sua parte, mas ainda contar com tropeços de pelo menos um dos adversários, né, para poder entrar na fase de classificação. Salve, salve Corinthians! Amanhã tem o jogo aí entre Universidade Central da Venezuela contra o Corinthians amanhã às 21h30. É o jogo de ida da pré-Libertadores, a primeira fase aí que antecede a fase de grupo da Libertadores. O time compete a Libertadores pela primeira vez. É um time que tecnicamente é bem abaixo do Corinthians, mas a gente tem que tomar cuidado mesmo aí, como o pessoal da Gazeta falou, visto que o Corinthians já caiu antes para times muito pequenos, de pouco prestígio, como o Guarani do Paraguai, o Tolima, enfim. Mas o Corinthians está num momento diferente, vive um grande momento, aí, uma grande fase, grandes jogadores, e tem tudo para amassar esse time da Venezuela aí, e o jogo de volta na semana que vem na Arena Corinthians. O último jogo do Paulistão, aí antes da fase final, é o Corinthians e o Guarani, no domingo, dia 23, às 18h30. Beleza, galera? E a notícia do dia é essa aqui. Corinthians e Ceará negociam empréstimo de Pedro Raul
e tentam convencer o atacante. O jogador não se animou com a procura do Vozão há algumas semanas, mas conversas foram retomadas. Então, não é a primeira vez que o Ceará procura aí o Pedro Raul, procura o Corinthians para fazer negócio. Eles querem contar com um jogador no elenco, não sei se como titular ou reserva, mas é uma boa para o Corinthians também, visto que o atacante não deu certo no Corinthians, não consegue finalizar, não tem boa movimentação, o técnico Ramon Dias não tem aproveitado o Pedro Raul, e quando põe para jogar ele não consegue fazer quase nada, como foi o último jogo do Corinthians aí. Então, infelizmente, é um jogador que veio e não deu certo no Corinthians, podia ter dado certo, mas não deu certo. Foi feita a experiência e o resultado foi esse aí. Então, para o Corinthians seria uma boa, não se sabe os moldes do negócio ainda, se o Corinthians vai pagar 50% aí do salário do Pedro Raul, assim como fez com o Fagner, quando foi para o Cruzeiro, ou se o Ceará vai arcar com o salário total do Pedro Raul, se vai ser venda, se vai ser empréstimo, não se sabe. Até amanhã, eu acredito que nós já teremos essas informações mais detalhadas, tá certo? E você, o que você acha do empréstimo ou da venda do Pedro Raul aí para o Ceará? Será que ele vai aceitar? Comenta aí embaixo se você não é inscrito ainda. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. E vai Corinthians!